conhecer um pouquinho sobre anjos, a realidade dos anjos. É um tema importante, sim, muito importante. A Bíblia menciona anjos 273 vezes, sendo 175 vezes só no Novo Testamento, 51 vezes nos Evangelhos, 21 vezes em Atos dos Apóstolos e 67 vezes no Apocalipse. Os anjos estão intimamente relacionados com Deus e seu propósito de redenção do homem. Hebreus capítulo 1, versículo 14. Como falei para os irmãos, não procurem agora, porque é muitos textos, mas os irmãos terão como fazer isso depois. A origem dos anjos. Importante a gente meditar e atentar para esta questão muito importante. Da onde se originaram? Como é que se originaram os anjos? Todos foram criados por Deus simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, e em número completo. Colossenses capítulo 1, versículos 16 e 17. Os anjos foram criados por Deus no mesmo instante, de uma vez só, e em seu número completo. Não aconteceu assim, por exemplo, Deus criou tantos milhares de anjos, aí daqui a pouco olhou, não, ainda tem pouco, vou criar mais outros milhares de anjos. Não. Deus criou todos os anjos que ele queria criar e que ele achou que era necessário criar ao mesmo tempo e no mesmo momento. O número completo dos anjos foi criado em uma só vez. Não existe passagem da Bíblia que falam em outro momento e outra situação. Então todos foram criados por Deus simultaneamente em número completo, conforme Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17. Estes não podem se reproduzir e não estão sujeitos à morte ou qualquer forma de extinção. Mateus capítulo 22, versículos 28 a 30. Os anjos, então, diferentemente dos homens, foram criados numa só vez, em número completo. Os homens foi criado um casal e dado ao homem o direito e o dever de se reproduzir e povoar a terra. O homem morre e tem depois a ressurreição, o julgamento, o juízo e tal. Os anjos não terão morte. Eles são o que são. Já os que já foram julgados e condenados já são julgados e condenados. Os que estão a serviço do reino de Deus estão a serviço do reino de Deus. E eles não podem ser de forma nenhuma aniquilados, exterminados, mortos. Nada disso existe. Conforme a palavra do Senhor nos fala em Mateus capítulo 22, versículo 28 a 30. Os anjos têm um corpo celestial. Também tem um texto aí, 1 Coríntios, capítulo 15, versos 39 e 40. Agora, algumas coisas que os anjos não são. Eles não são oniscientes. Efésios, capítulo 3, versículo 10. Os anjos não são capazes de saber de todas as coisas que estão acontecendo. Eles não são oniscientes. Por isso, Satanás, um anjo também caído, não é onisciente. Só Deus é onisciente. Ele está ciente de todas as coisas, do passado, do presente e do porvir. Os anjos não. Há fatos que eles não podem conhecer por experiência. Há fatos que os anjos não poderão conhecer por experiências. Conforme 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, Efésios 2:7. Os anjos, por exemplo, não podem ter a experiência de saber o que significa arrependimento, perdão, salvação. Os textos dizem que os anjos gostariam de entender essas coisas, não conseguem entender. Outra coisa, eles contemplam com o devido respeito a face do Pai. Mateus 18:10. Eles contemplam a face do Pai com o devido respeito. Eles conhecem as suas limitações. Mateus 24:36. Os anjos têm limitações e conhecem as suas limitações. Admitem a sua inferioridade para com o Filho de Deus. Hebreus, capítulo 1, versículos 4 a 14. Eles admitem a sua inferioridade em relação a Cristo, o Filho de Deus. Eles também convivem numa hierarquia estabelecida. Colossenses 1:16. Eles convivem, os anjos convivem numa hierarquia estabelecida. Deus já estabeleceu cada um para fazer um determinado tipo de tarefa. E uma das tarefas dos anjos, ou pelo menos de alguns anjos, é ser ministradores e ministrar em favor de nós. Mas não somos nós
que damos as ordens para os anjos. Quem dá as ordens para os anjos é o Senhor, que é o general dos exércitos. Ele é que dá as ordens. Então, quando nós temos necessidade, precisamos de uma milícia de anjos para nos ajudar na nossa tarefa, nós temos que fazer o quê? Clamar ao Pai, e o Pai vai dar ordem aos seus anjos para que eles possam fazer isso. Está acontecendo também em igrejas evangélicas aí, pessoas que já estão tão poderosas que já estão dando ordem para anjos. Tem que ter um pouco de cuidado com isso. A organização angelical. A Bíblia apresenta os anjos muito bem distribuídos em sua hierarquia e função. Em Colossenses 1,16, observamos a seguinte classificação. Tronos é uma classe de anjos sobre a qual Deus se assenta e governa. Podem ser identificados com os querubins. 1 Samuel 4,4, 2 Reis 19, 14 e 15 e Salmos 80 e o versículo 1. Dominações são anjos de soberania e domínios. Efésios capítulo 1, versículo 21. Tem funções executivas e governam sobre determinadas áreas espirituais. Principados governam territórios ou reinos e assim por diante. Classificação angelical em grupo. Querubins, o nome vem da raiz hebraica querub, que significa guardar, cobrir. Na Bíblia vemos a sua ação junto ao portão do jardim do Éden para o homem não retornar. Gênesis capítulo 3, versículos 22 a 24. Serafins, do hebraico sarap, que significa ardente, brilhante, queimadores. Eles possuem a ação de proclamar, promover e manter a santidade de Deus. O seu serviço é adoração incessante. Isaías, capítulo 6, versículo 1 a 3, aquela passagem bem conhecida. Eles não permitem a entrada do pecador à presença de Deus, a não ser pelo sacrifício de Jesus. Romanos 3, 24 a 26. Então os anjos, essa classe de anjos, estão encarregados de zelar pela santidade de Deus. E o pecador não tem acesso a Deus, o Deus Santo, a não ser em nome de Jesus. A não ser pelo sacrifício de Jesus. Aí está uma coisa importante, irmãos. Por isso que eu sempre digo para os irmãos, orar, todos podem orar. Orações bonitas as pessoas até podem treinar para fazer. Mas a oração só chega na presença de Deus. O anjo só leva a oração na presença do Deus Santo se essa pessoa está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Deus não ouve pecadores. Os anjos sabem que Deus não ouve pecadores, por isso já nem levam a oração do pecador. Então, às vezes, as pessoas se enganam muito. Eles acham, eu estou orando bastante, eu oro e tal. Mas se ele não está debaixo da cobertura do sangue de Cristo, se ele não está na obediência à palavra de Cristo, se ele não está permanecendo em Cristo e as palavras de Cristo não estão permanecendo nele, ele não tem acesso a Deus. Só temos acesso a Deus mediante o sacrifício de Cristo. Então, se nós chegamos, por isso a nossa oração tem que ser em nome de Jesus. Na iluminação, na unção do Espírito Santo de Deus, nós chegamos a Deus Pai, em nome de Jesus. Existem também algumas igrejas, que oram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só existe uma razão na Bíblia para nós citarmos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É quando nós estamos realizando um batismo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na autoridade de Jesus. Essa é a orientação da Bíblia. Fora isso, a palavra do Senhor nos orienta que nós temos que orar ao Pai. Nunca encontramos em lugar nenhum da Bíblia que nós temos que orar ao Filho e nem ao Espírito Santo. Que nós temos que orar ao Pai. Em nome do Filho, em nome de Jesus, porque só dessa forma a nossa oração vai chegar na presença de Deus, senão não chega. Porque Ele pagou os nossos pecados e Ele nos avaliza diante de Deus. Em nome de Jesus. E na direção, na unção, na iluminação do Espírito Santo, que é aquele que Jesus